Nesta nossa segunda aula de introdução às epístolas gerais e o livro de Apocalipse, nós queremos trabalhar um pouco mais esses dois grandes temas que caracterizam essas cartas. Em primeiro lugar, a ideia da perseguição e do sofrimento que o cristão enfrenta nesse mundo. Em segundo lugar, os falsos mestres que estão querendo tirar Jesus do centro do propósito de vida do ser humano. Vamos orar e pedir que mais uma vez Deus nos ensine através da sua palavra nesses livros tão importantes para a nossa vida. Senhor, nós clamamos a Ti, que nos ensine pela Tua palavra a resistirmos falsos mestres, doutrinas estranhas, e também, Senhor, que tenhamos a paciência das Escrituras quando nós sofremos tribulações, perseguições, dificuldades, que mesmo em meio às dificuldades, Jesus Cristo seja exaltado. É a nossa oração, em nome dEle. Amém. As epístolas gerais tratam, em primeiro lugar, desse problema de ataques, de perseguição, de sofrimento. Você vai lembrar que são justamente as primeiras três das gerais, o livro de Hebreus, Tiago e 1 Pedro, que trabalham essa ideia. Olha na sua Bíblia, no livro de 1 Pedro, capítulo 4, versículos de 12 a 14. O texto bíblico fala dos peregrinos que somos nós, que somos perseguidos por um mundo que não admite, não aceita a centralidade de Jesus Cristo. O texto bíblico diz assim: amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois co-participantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegrais exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. O livro de 1 Pedro, de fato, trabalha a realidade de que nós, como cristãos em Cristo Jesus, nós sofreremos, nós seremos perseguidos. Nós já vimos isso, descrevendo a ideia do perigo que é tentar manter essa fé em meio à perseguição. As epístolas gerais, então, juntam esses dois temas, falando perigo, cuidado. A perseguição, o sofrimento pode, inclusive, levar a alguns desvios da fé e da sã doutrina. Então, por isso, a nossa casa de fé desenvolve justamente essas ideias. A ideia da perseguição e a ideia dos falsos mestres. É muito interessante notarmos naquele livro fundamental de Atos, que o próprio apóstolo Paulo previa o que nós já vemos acontecendo nas epístolas gerais. Na sua apostila, os textos listados aqui, Atos capítulo 20, versículo 20, depois 27 a 31. Paulo, falando para os presbíteros de Éfeso, disse o seguinte: jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa, e de vô-la ensinar publicamente e também de casa em casa, jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Atendei, diz Paulo, pelo Espírito, por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual Ele comprou com seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho.
e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas, para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. O apóstolo Paulo fala para os líderes espirituais da sua época, mas fala para nós hoje, que haverá pessoas pervertidas, querendo desviar a nossa atenção da pessoa de Jesus Cristo. Uma das epístolas gerais, no livro de 1 João, capítulo 4, versículo 1, nós lemos uma advertência bem semelhante. O apóstolo João diz assim: amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes, provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Em outras palavras, o que o apóstolo Paulo previa já estava acontecendo e continua nos dias de hoje. Falsos mestres. O livro de 2 Pedro, capítulo 2, também diz isso. Olhe na sua Bíblia, no livro de 2 Pedro, capítulo 2, versículos 1 e 2. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente e sutilmente heresias destruidoras, até ao ponto de renegarem o Senhor, o soberano Senhor, que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Mais tarde, no capítulo 3, versículos 3 e 4, tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores, com os seus escárnios, andando segundo as próprias paixões, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. E Pedro então adverte os leitores: cuidado, falsos mestres querem pegar vocês. Vós, pois, amados, diz 2 Pedro 3,17, prevenidos como estáis de antemão. Paulo já fez isso. Eles, os outros apóstolos, faziam isso. Acautelai-vos, não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. As epístolas gerais trabalham esses problemas de perseguição e sofrimento, uma realidade na vida de todos nós, no mundo que jaz no maligno. Mas também o problema de pessoas que aproveitavam essa oportunidade para semear doutrinas falsas. Como nós vamos evitar sermos arrastados junto com esses falsos mestres? Tem uma solução. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3, sugere qual é a nossa maior defesa. Diz assim: visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que, por elas, vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo.
Em outras palavras, tudo que nós precisamos para uma vida piedosa, para uma defesa contra falsos mestres, para segurança em tempos de tribulação e sofrimento, Deus já nos deu. Pelo seu Espírito, na sua palavra, nós temos o que nós precisamos. Agora, um bom desafio para cada um de nós. E um trabalho que eu gostaria que você fizesse, junto com os outros alunos, com seu mentor. 2 perguntas. Será que eu estou construindo uma casa ou uma vida bíblica? Sobre o alicerce da vida de Jesus, a prática do livro de Atos, a sã doutrina das epístolas paulinas e essa defesa contra perseguição e falsos mestres. E uma segunda pergunta, para discutir. Quais são as áreas onde você percebe que talvez falsos mestres queiram pegar, arruinar, desviar a atenção hoje da pessoa de Jesus Cristo? Onde será que a centralidade de Cristo pode ser ameaçada na sua própria igreja, na sua comunhão? Converse um pouco sobre isso e nós voltaremos a estudar mais sobre essas epístolas gerais tão fantásticas.